Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar de ciclo menstrual e como está sendo menstruar há 2 anos no ciclo da lua minguante. Bom, para a gente começar, eu quero dizer que a lua minguante, ela é a lua de dois arquétipos, que é o arquétipo da anciã, aquela que tudo sabe, e o arquétipo da feiticeira, aquela que nos intui. Então, por 2 anos, eu estou menstruando todo mês no ciclo da lua minguante. E o que que isso tem influenciado na minha vida? Primeira coisa, eu percebi, né, que muitas pessoas ao meu redor usavam máscaras. Mas como seriam essas máscaras? É como se eu visse além do que a pessoa quisesse me mostrar. É como se eu percebesse a verdade da pessoa. E o que eu percebi também, que eu precisava encerrar muitos ciclos de pessoas, de lugares. Eu passei por um processo de introspecção nesses 2 anos, ao qual eu realmente me isolei. Eu quis permanecer sozinha e nesse processo eu pude encerrar esses ciclos com muita sabedoria, realmente assim ver que era algo que deveria já há muito tempo ter acontecido, de encerrar esses ciclos e deixar as pessoas seguirem com a vida delas e eu seguir com a minha vida. Passei por muitos processos de ver as pessoas cometendo, de certa forma, maldade comigo, injustiça comigo, porque quando a gente está sobre o ciclo lunar e a gente tem essa, né, a menstruação na lua minguante, a nossa mediunidade, ela está mais aflorada. Então, se alguém chega para você e te envia uma energia negativa, e como você está mais sensível, mais sábia, mais intuitiva, você vai sentir no seu campo energético, que é comigo, acontece assim. Então eu sinto muito no meu campo energético e sinto também a informação de quem é que está enviando isso para mim. Então os meus sonhos também ficaram mais intuitivos. Eu tive eh, muitos sonhos revelatórios. Então, esses sonhos eles me permitiram identificar o que é que estava acontecendo no meu espiritual. Eh, Chegava sonhos para mim ao qual eu estava em cemitérios. Então, o cemitério ele está associado à magia pesada, à magia negra. E, claro, consequentemente, eu estava sob influência de pessoas que queriam a minha destruição. Mas, como eu tenho uma fé gigantesca em Deus e Deus está acima de tudo na minha vida, tudo isso caiu por terra. E eu sei que o mal que as pessoas enviam para uma outra pessoa vai retornar mais cedo ou mais tarde para a vida delas e elas vão ter que lidar com as consequências disso, porque você querer a destruição de uma pessoa é algo que você vai contra as leis divinas. Então, durante esses 2 anos, eu encerrei muitos ciclos, eu tive a minha mediunidade mais aflorada, eu tive mais percepção com relação ao meu lado espiritual, se chegava uma energia negativa, né, para me querer entrar no meu campo, eu conseguia identificar e eu fazia muitas orações para aquilo se libertar. Tive muita intuição de usar a água, porque a água ela tem o poder de limpar também. Então, eu fazia muitas intenções na água. Então, quando eu ia tomar água, eu falava um versículo bíblico: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, intencionando naquela água a prosperidade. Eu falava os provérbios, né? Alguns provérbios que a gente conhece. As bênçãos do Senhor enriquecem, não traz consigo dores. Falava muito essas coisas de eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz. Então, e durante esse processo, né, esses 2 anos assim, eu encontrei pessoas certas, eu intencionei que pessoas certas chegassem no momento certo e essas pessoas chegaram. E eu fiz uma parceria muito linda com uma terapeuta
E estamos, né, nessa parceria até hoje. Eu sou muito grata porque ela tem um papel muito importante na minha vida de me direcionar. Com ela eu aprendi a direcionar essas energias que chegavam até mim. Eu aprendi a lidar com muitas questões no meu espiritual que eu tinha dúvidas e eu não conseguia resolver. Eu começava a ficar com medo, ficar com um certo receio do que estava, sabe, acontecendo comigo. Então ela veio e foi me direcionando. Então hoje eu sei direcionar essas energias, graças à minha terapeuta. E graças a Deus, né, que ouviu as minhas orações e trouxe as pessoas certas no momento certo. Então, ter esse ciclo, né, menstrual na lua minguante fez com que eu me tornasse uma mulher mais sábia, uma mulher que consegue identificar as pessoas, a verdadeira intenção das pessoas, consegue encerrar ciclos com muita facilidade. Então, hoje eu tenho aquela compreensão de que tudo que aconteceu ou que acontece na minha vida acontece para me favorecer, está contribuindo para a minha evolução. E isso tem, assim, de uma certa forma, influenciado nas minhas atitudes. Eu, hoje em dia, tomo decisões de forma mais sábia e eu tenho um direcionamento, né? Eu ainda não, assim, quis despertar o meu terceiro olho, né? Que fala o chakra frontal, porque eu passei por um processo também de limpeza espiritual há alguns anos atrás, através da ressonância harmônica. E naquele processo eu tive a minha visão desperta e eu vi muitas coisas, eu via muitas coisas, eu ouvia muitas coisas naquela limpeza que estava limpando uma magia negra e que eu tinha comido, fizeram e deram para me comer. Então, magia de destruição, né, gente? As pessoas no mundo hoje, elas querem destruir o outro a todo custo. E graças a Deus, Deus vê todas as coisas, ele está aqui para nos proteger. A todo momento, a gente só precisa chamar, pedir e fazer uma oração, pedir uma proteção. Isso é algo que nós devemos fazer todos os dias. Então, quando ocorreu isso, eu tive a minha visão desperta e eu pedi para minha espiritualidade para que eu não visse. Eu não queria ver, eu não queria ver. E engraçado que eu tive a intuição que me veio assim e falou assim para mim: você já viu um cego guiando outro cego? Se eles chegarem no precipício, os dois irão cair. Ou seja, se você não se permitir ver, se você não se permitir enxergar as coisas que estão acontecendo no invisível ao seu redor, você será guiada por pessoas que você, ou por seres que você não conhece, que podem te levar a um precipício que existe, né? Os seres manipuladores, as energias que vêm para manipular, que faz se parecer uma coisa e na verdade é outra. Então, eu ainda estou nesse processo de me permitir, eu ainda estou trabalhando o meu psicológico para que quando despertar, né, quando eu querer despertar o meu chakra, eu consiga lidar melhor com essas energias. Mas, então foi isso a minha experiência de estar no ciclo lunar da lua minguante. Então, eu me sinto uma mulher mais poderosa, eu me sinto uma mulher mais segura. E tem me feito bem porque eu me tornei uma pessoa que sabe lidar com situações que antes eu não conseguia porque a impulsividade tomava conta. E eu tinha atitudes muito precipitadas. Hoje em dia eu consigo analisar, eu consigo perceber os lados, agir com cautela, com sabedoria. E eu me sinto assim uma pessoa mais tranquila. Só que tem um lado negativo. Quando eu estou, né, na fase, hoje eu estou entrando no ciclo, hoje é lua já minguante, e assim, as sensações físicas, eu sinto muita dor no na minha coroa, e eu sinto muita dor também no meu ventre. E a gente sabe que quando a gente está no processo de menstruação, a gente está limpando, né, as energias, a gente está renovando as nossas energias para que o novo ciclo se abra. E esse novo ciclo a gente consegue plantar aquilo que a gente deseja.
Então eu sinto muito físico e eu tomo muita água para que isso, porque a água ela limpa, ela tem o poder de limpar, de ajudar o corpo a limpar. Então eu hidrato muito meu corpo e sempre intencionando, né, na água, a limpeza, as coisas que eu falo, né, dos versículos, dos provérbios e da eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz. Então, essa é a minha experiência e eu quero regular o meu ciclo, eu quero que ele fique na lua, na lua crescente, né? Então, eu vou começar a regular, mas esse ciclo lunar da lua minguante, ele é um ciclo muito poderoso. Então, a gente fica com uma percepção assim muito forte e a gente consegue, né? A mulher consegue receber essas intuições, processar com mais cautela, com mais sabedoria e tomar decisões de forma sábia. Então, essa foi a minha experiência. Se você também menstrua na lua minguante, é, que você tome muita água, que você se hidrate, que você ajude o corpo, né, nessa fase a eliminar essas coisas que não são mais contribuição na nossa vida, seja no nosso mental, no nosso sentimento, e que isso seja limpo, né, que isso seja transmutado e que a gente receba, assim, as intuições e que a gente saiba usar com cautela, com sabedoria, os ensinamentos que a gente vem intuindo, né, ao longo desse ciclo lunar poderoso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês sentem nesse ciclo, né? E a gente pode estar. Eu não vou falar ainda sobre as outras luas, porque eu quero regular o meu ciclo para outras luas. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.